Oi, gente, Paula aqui, pra falar de quê? De poliglotices. O vídeo de hoje ele é muito especial porque hoje eu vou falar de um marco na minha trajetória poliglota. Hoje, 30 de junho, foi o dia que eu comecei a estudar inglês. Foi o dia que eu entrei nesse caminho das línguas, abandonei o monoglotismo e comecei nesse caminho das línguas estrangeiras. Você deve estar se perguntando como é que eu lembro da data, né? Até porque eu tô fazendo 15 anos de inglês, então já é muito tempo. Mas como é que eu lembro da data? Primeiro que eu tenho uma boa memória. Pois é, se você foi uma pessoa que a gente foi próxima de alguma forma e a gente ficou tipo 10 anos sem se ver, é muito provável que eu ainda lembre seu aniversário. Eu tenho uma memória muito boa, então eu tenho muita facilidade para datas também. Essa data em particular eu não tenho ela registrada, eu só sei que é esse dia, porque eu lembro que foi numa quinta-feira e foi num dia 30. Então, como eu comecei em 2005, foi só eu somar um mais um. Eu sei que tinha sido por volta de junho, julho. Olhei o calendário de 2005 pra saber, e aí, dia 30 de junho de 2005 tinha sido uma quinta-feira. Então, foi nesse dia que eu tive a minha primeira aula de inglês. E também é só você lembrar da regra dos 12 anos, né? Se você viu o meu vídeo contando como eu entrei no hobby, você deve saber que aqui na família a gente tem uma regra para aprender inglês aos 12 anos. E em junho de 2005 eu já tinha 12 anos porque eu faço aniversário em maio, então a data faz todo sentido. Mas também, se estiver errada, tá assim numa margem de erro de um mês, hein? O que não é lá grandes coisas. Mas aí, então, hoje eu vou contar um pouco, né, nesse meu dia, nesse meu inglês-versário, anglo-versário, eu vou contar um pouco sobre a minha história com o inglês. Eu comecei a aprender com 12 anos, como eu disse. Eu fiz aula num curso chamado ALL, A-L-L, assim. Tá vendo? Esse aqui foi meu primeiro livro, gente. O primeiro livro do curso foi esse aqui. E eu lembro que quando eu já comecei, a turma já tava na 6ª lição quando eu fui pra primeira aula. Mas não foi assim, algo muito difícil pra mim. Depois eu fiz a reposição e tudo mais, eu consegui pegar muito bem, apesar da turma já estar na 6ª aula, eu consegui acompanhar bem, né? Porque eu já gostava de inglês antes, como eu tinha dito pra vocês, e eu sempre levei um jeitinho pra línguas, sim. Antes mesmo de começar a ter o hobby de línguas, eu sempre levei um jeitinho. Eu nunca tive, assim, grandes dificuldades de inglês. Eu não lembro de ter tirado muitas notas baixas em inglês, sabe? Eu assimilava bem o que eles ensinavam de inglês na escola. Então, quando eu cheguei lá também, apesar de eu ter chegado na 6ª aula, também não foi um problema. A primeira frase que eu aprendi foi thanks a lot. Thanks a lot é uma outra forma de se falar thank you very much, que é muito obrigado. O curso ele durou 3 anos, foi de 2005 a 2008, ou seja, eu fiquei dos 12 até os 15 anos aprendendo inglês no curso, né? Porque o aprendizado mesmo, ele se dá boa parte fora da aula. E o que eu fazia nesse meio tempo? Em 2005, tipo uns 2 meses depois de eu começar o curso, eu comecei a jogar Tibia. Tibia ele é um jogo de RPG online e ele é todo em inglês. E naquela época eram assim bem diferente, porque hoje em dia tá tudo mais automatizado, sabe? Tem muito mais fontes de informação. Então se você não fala inglês, você pode procurar nos fansites do jogo como é que você faz as coisas, o que você tem que falar pra conseguir as coisas, mas antigamente não era assim. A gente não tinha tanta. A gente era uma coisa mais manual, então você tinha que falar com o NPC, que o NPC é o bonequinho que. É tipo bonequinho comerciante, bonequinho para as missões do jogo, para quem não conhece esse mundo de RPG. E naquela época não era tão automatizado, você tinha que falar todo o diálogo, entendeu? Falar o que você queria e tudo mais, então você precisava de algum conhecimento. E o jogo também era todo em inglês, a interface do jogo era toda em inglês, as histórias do jogo eram todas em inglês, então tinha que saber um pouquinho. Óbvio que como eu cheguei no Tibia com, tipo, mal, não tinha nem 2 meses de inglês ainda, óbvio que eu não sabia direito, né? Tanto que eu lembro assim que no meu primeiro dia de Tibia eu fiquei super perdida, sabe?
que essa boneca tá falando comigo? Porque eu não entendia muita coisa, porque eu era nova ainda na língua. Mas por que eu tô falando do Tibia? Porque o Tibia, ele me ajudou muito, ele foi uma das coisas que me ajudou no inglês. Às vezes eu chegava nas aulas do curso e eu já sabia algumas palavras porque eu tinha aprendido no Tibia. Eu sei que, assim, uns 6 meses depois de curso, eu sei que eu já conseguia manter uns diálogozinhos com os outros jogadores em inglês. Mas eu, assim, com 6 meses já conseguia fazer uns diálogos bem básicos. E também, depois do ano seguinte, em 2006, eu aprendi a baixar música, né? Eu usava o Shariaz e o Emule, gente. Eu não sei o que vocês usavam, mas eu usava esses dois. E eu tinha aquela mania de fazer, como eu, assim, eu tinha aprendido a baixar música, mexer bem na internet, o que eu fazia? Eu procurava as músicas que eu gostava e fazia, assim, vários e vários CDs com as músicas que eu gostava. E na época eu mantinha uns caderninhos mais ou menos desse tipo, desse tamaninho. E aí nesse caderninho eu colocava um monte de letra de música, de tradução. Chegava a botar também umas frases de inglês que eu imprimia da internet. E isso também ajudava muito com o meu inglês, porque eu gosto muito de aprender com música, né? Porque foi assim que eu aprendi boa parte do meu curso e com o inglês foi assim também. Então aquilo também acabava ajudando, né? Os jogos que eu jogava, a música e depois também nessa época eu descobri YouTube, aí comecei a assistir fanvídeo, comecei a ler fanfic também. A fanfic foi uma coisa assim que me ajudou muito a aprender inglês. O que é fanfic, pra quem não sabe, ainda mais a galera mais velha? Quando a gente tem uma série, um desenho, um filme, a gente tem aquele material produzido pelos fãs. E fanfics é o quê? Fanfics são histórias escritas pelos fãs. Pode ser de romance, pode ser de drama, pode ser de ação, pode ser de vários tipos, de comédia, um monte de coisa. Mas aí fanfic é isso, são histórias, né, ligadas àquele filme, àquela série, mas escritas pelos fãs. Por isso fanfic, fã e fic de fiction, de ficção, fanfiction. Ficção escrita pelos fãs, digamos assim. Naquela época eu comecei a ler fanfic também, e fanfic ajudava muito. O que eu fazia? Obviamente que eu não sabia ler, né? Não entendia. Eu jogava no Google Tradutor, e assim, o Google Tradutor naquela época já não era muito bom. Hoje ele tá bem melhor, mas naquela época ainda não era. Mas eu dava meu jeito, e aquilo ajudava, eu me acostumava com a estrutura da língua, eu aprendia palavras novas. Então, assim, além do curso, porque por mais que você faça o curso não faz milagre, gente. Vocês têm que procurar uma prática fora das aulas, né? Eu sempre fui muito assídua, eu prestava muita atenção, eu participava das aulas, eu procurava conversar em inglês, apesar de eu ser super tímida para falar em línguas naquela época, eu conversava em inglês. Eu fazia as lições, porque no curso era assim, né? Tinha a lição e tinha os exercícios que a gente fazia em aula, os exercícios que a gente fazia em casa. Então eu fazia as lições, eu me dedicava mesmo. Só que também fora do curso eu fazia essas coisas, né? Eu jogava, eu escutava música, tentava aprender a cantar as músicas, tentava também traduzir as músicas, pois é. E depois também comecei a ler fanfic, ver vídeos, né? E aí chegou, 2 anos depois o russo chegou, né? E aí mesmo que eu coloquei meu inglês pra rolo, porque não tinha material de russo em português, tinha que ser tudo em inglês, os sites eram em inglês, os PDFs eram em inglês. Então ali mesmo, assim, se eu não tinha aprendido inglês até ali então que meu inglês deu aquela guinada, porque os meus materiais eram em inglês, os sites que eu frequentava eram em inglês, e eu aprendi o russo através do inglês, essa é a verdade. E também 2007 foi um ano muito bom porque foi ano de Bienal aqui no Rio, né? A Bienal do Livro, pra quem não conhece. E eu comprei uma coisa muito especial. Infelizmente eu não tenho como mostrar pra vocês porque naquele período que eu fiquei afastada, você viu meu vídeo sobre como eu entrei no hobby, você deve ter lembrado dessa parte, eu fiz umas coisas assim muito chatas. Eu me desfiz de muitas coisas que eram parte da minha história. E a coisa que eu comprei na Bienal e que era muito especial pra mim não tá mais comigo. Foi meu primeiro livro em inglês. Ele era um exemplar de Jane Eyre, que é um clássico da literatura inglesa, da Charlotte Brontë. Era um livro pequenininho, gente. Era um livro assim, desse tamanhinho. Era um pocketbook, né? E foi meu primeiro livro em inglês, que eu comprei na Bienal. Primeiro livro em inglês que eu li. E ele é muito especial por isso, né? Só que aí, nesse período que eu fiquei afastada, eu acabei me desfazendo de muita coisa. E esse livro, infelizmente, foi um deles.
Mas, além disso, eu também comprei na Bienal esse dicionário. Meu primeiro Oxford. E foi meu primeiro dicionário não escolar, que eu mesma escolhi. Eu também quase me desfiz dele, pra falar a verdade. Só que aí eu comecei a traduzir com mais frequência e tudo mais. E esse dicionário, apesar dele ser para estudantes, né? Ser um dicionário mais basicão, ele ainda me ajuda muito. Então ele quase também foi, só que ele não foi, né? Imagina se eu tivesse também me desfazido dele. Eu teria ficado. Já fiquei mal pelo livro. Eu teria ficado assim duplamente mal, né? Pelo livro e pelo dicionário. Que bom que eu não fiz essa besteira. Mas aí 2007, então, pra vocês verem, 2 anos depois de curso, eu já estava conseguindo ler em inglês. Ler, usar o meu inglês para outras coisas. Foi nessa época também que eu comecei a ler bem legendas em inglês, sabe? Foi, então, pra vocês verem que o meu progresso foi bem rápido, né? Foi bem rápido. Parte da fala. Durante muitos anos eu usei o inglês só na escrita, na leitura mesmo. Depois que o curso acabou, eu acabei perdendo a parte da prática de fala. E aí nessa época eu já era tímida, já era introvertida, então chances de falar inglês eram pouquíssimas, porque eu mesma me esquivava dessas chances, como eu faço até hoje, infelizmente. Não, isso não foi, acabou não sendo um problema, né? Eu continuei progredindo com o meu inglês, melhorando, até porque também depois eu comecei a me envolver com a tradução, comecei a me envolver com o hobby de línguas, então a visão com o inglês também mudou, né? Uma coisa que eu falo pra vocês, eu devo falar isso ainda várias vezes, o aprendizado de uma língua, ele nunca acaba. Então, eu até hoje, depois de 15 anos, eu ainda tô aprendendo inglês. E nesse tempo que entre o curso, né, e até eu começar a trabalhar com inglês, eu também aprendi inglês, só que de outras formas. Eu sei que eu terminei o curso em 2008, 2008 até 2015 eu praticamente não usei o inglês oralmente, eu só usava o inglês mesmo para ler, para escrever, ouvir também. Eu tive por muitos anos um problema sério de listening que é audição, tá? Só que ele tá bem melhor, né? Até porque é muita prática também, muito conhecimento, mas eu tive um problema muito sério de listening por muitos anos. E eu sei que o listening no inglês, né? A escuta no inglês é uma coisa assim que assusta muita gente. E eu não tiro a razão, mas é uma coisa que você resolve. 2008 até 2015 eu usei o inglês dessa forma, né? Uns 2 anos antes, 3 anos antes, eu comecei a assistir séries, o que começou a ajudar também a melhorar o meu listening, né? Porque eu ficava exposta ali, às vezes não tinha legenda, porque eu ainda baixava a série pirateada e não tinha legenda, eu tinha que me virar para entender ou conseguia no máximo uma legenda em inglês. É uma coisa que eu recomendo. Quando você já estiver bem, com a sua leitura boa na língua, assista coisas com a legenda em inglês, ou espanhol, ou russo, ou francês, ou a língua que você esteja aprendendo. Você pega o original, com a legenda também do original, e vai assistindo, porque isso também ajuda a praticar o listening, a leitura, e também para aumentar o seu conhecimento na língua. Em 2015 eu tirei meu certificado de proficiência em inglês. Eu tirei o CAE da Cambridge, que o CAE ele equivale ao nível C1, nível avançado. Era um sonho assim que eu tinha há muito tempo, então eu finalmente resolvi realizar esse sonho, né? Eu já estava traduzindo ocasionalmente, já estava assim, já naquela coisa de me inserir na tradução, então eu comecei a fazer coisas que me ajudassem já a ter uma base, né? A me deixar melhor qualificada. E aí em 2015 eu fiz o meu CAE. Ele foi dividido em 2 partes. A primeira parte foi a oral, e eu lembro que foi uma porcaria. Tanto que se você for olhar meu boletim de notas do CAE, eu tô com nível C1 em escrita, em gramática, tirei nível C2 em leitura, né? Ou seja, tem uma leitura super avançada, mas na minha prova oral eu tirei nível B2. B2 seria um intermediário avançado, ou seja, eu estava avançada na escrita, na leitura, no listening, mas no oral eu não estava. Por quê? Porque eu já não tinha aquela prática de antes, então eu fiquei muito tímida, fiquei muito nervosa, então particular as palavras já não estava sendo aquela coisa, né? E aquilo acabou afetando muito a minha avaliação. Só que aí o que aconteceu? Eu fiz essa prova em maio, junho. Uns 6 meses depois eu comecei a trabalhar como recepcionista bilíngue numa escola de português para estrangeiros. E aí nessa escola o meu chefe era estrangeiro, a minha chefe era estrangeira, eles falavam até português e mais, só que acabava que o inglês era a língua franca da escola. Então ali eu acabei
desenvolvendo a minha parte oral do inglês, né? A minha chefe, ela me ensinou a escrever e-mails em inglês, ela falava inglês comigo todo o tempo, e ali eu acabei desenvolvendo também minha escrita, né? Comecei a escrever melhor, comecei a desenvolver mais o meu listening, porque às vezes eu tinha alunos que não sabiam tanto português, eles acabavam falando inglês comigo, então foi uma experiência muito boa que ali mesmo eu comecei a deslanchar o que faltava do meu inglês. Fiquei lá por uns 6 meses, aí eu saí porque surgiu a vaga de intérprete nas Olimpíadas. Eu era intérprete de inglês, português, português, inglês. E ali então, nossa, se eu não tinha conseguido desenvolver, ali mesmo que eu consegui, né? Porque era inglês todo o tempo, e eu era intérprete, ou seja, eu era a boca, eu era a voz, eu era os ouvidos de uma pessoa. Olha só a responsabilidade. E meu chefe, ele era escocês, então imagina o sotaque, né? Mas deu tudo certo, a gente raramente tinha ruído de comunicação, foi uma experiência muito boa, muito enriquecedora. Eu aprendi muita coisa e ali mesmo então, sabe, foi a cereja do bolo. E depois disso eu saí, eu trabalhei de recepcionista bilíngue de novo. Nesse meu trabalho eu não usava tanto inglês oralmente, mas eu usava muito pra. Ouvia muita coisa, escutava muita coisa em inglês, eu escrevia muito em inglês todo dia, mas ainda assim eu já tava, sabe, eu já estava ali consolidada com as experiências passadas que eu tive. Então, a hoje, 15 anos depois, né, eu traduzo, eu escrevo bem, eu continuo aprendendo inglês, só que agora o meu foco é mais assim nas diferenças entre as variantes do inglês, pontuação, umas coisas assim mais pormenores. Quando você aprende mais de uma língua, quando você resolve que você realmente está inserido naquilo, quando você trata aquilo ali com uma, sabe, com cuidado, com uma seriedade, você percebe que as línguas elas têm nuances. E tipo, as línguas elas não são, as estruturas das línguas não são iguais. Então, eu tenho essa visão e hoje assim, eu eu me disponho a estudar as nuances do inglês, sabe? Essas pequenas diferenças de estrutura do inglês com o português, porque isso me ajuda a escrever melhor, isso me dá mais confiança, isso melhora a minha fluência, na minha opinião. Então, assim, o que eu faço com o inglês hoje é isso, é estudar essas nuances, esses pequenos detalhes, né? Aprender a escrever melhor em inglês, porque hoje atualmente, eu não traduzo do português para o inglês, que na tradução, quando a gente traduz do português para uma língua estrangeira, é fazer versão. Eu não faço versão porque eu não me sinto preparada para isso, justamente por causa dessas nuances que eu ainda tenho que conhecer, que eu ainda tenho que estudar. Mas aí meu foco agora é esse, porque eu pretendo sim no futuro fazer versões também. Eu até faço de uma coisa muito básica, uma cartinha de um tema geral, um textinho fácil, um abstract para um trabalho acadêmico, um currículo. Mas, por exemplo, verter um contrato para o inglês ou um texto técnico, não, não conte comigo, isso aí eu não faço. Mas eu quero sim expandir o meu escopo de trabalho, né? Então agora sim eu me proponho a estudar essas pequenas coisas do inglês, a sentir mais a língua. Porque pra mim eu tenho essas coisas, gente, sabe? A língua você tem que sentir, você tem que mergulhar, você tem que se aprofundar, você tem mesmo que prestar atenção em cada pedacinho dela, porque é assim que você realmente entra na língua, que você começa a perceber que cada língua é diferente, sabe? Quando você para de comparar a sua língua com as línguas que você estuda. Essa é a magia da coisa. É a magia de você saber outras línguas. É você ver como é que isso é lindo, como é que as línguas são diferentes. Indo agora a minha história. Eu já tenho 15 anos de inglês, eu comecei a aprender inglês num curso. Depois disso eu aprendi inglês à base de música, leitura, né? E séries e filmes. Hoje eu trabalho com inglês e continuo aprendendo inglês, continuo aí me deliciando e aprendendo coisas novas todos os dias. Essa foi a minha história com o inglês. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de curtir, de comentar, de compartilhar, conta para os amigos. Se é a primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva, porque aqui é muito legal. E não esqueça de ativar as notificações para não perder nenhuma poliglotice que rola aqui, tá bom? Essas foram as poliglotices de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado.
antes de eu terminar, né? Happy Englishversary to me. Feliz Angloversário pra mim. E que ainda venham muitos e muitos anos, não só de inglês, mas de outras línguas também. Agora sim eu me despeço. Até a próxima.